Oi, gente. O Clube Militar soltou uma nota que eu vou ter que ler a nota aqui para vocês e responder ponto a ponto. Eu vou fazer comentários sobre ponto a ponto na nota, porque a nota é absolutamente revoltante e ela não pode ficar sem resposta. E se você quiser, pode compartilhar esse vídeo com amigos e conhecidos para você ver uma resposta a essa nota do Clube Militar, que é um verdadeiro absurdo. Uma coisa assim, enfim. Eu queria lembrar vocês que hoje, domingo, às 18 horas, eu vou estar numa live no canal do Flávio Ricardo Vassolé para falar sobre como enfrentar a invasão neoliberal. Espero que vocês estejam presentes na live. Mas vamos direto à nota do general aqui. Como é o nome do general? É o general Eduardo José Barbosa, né? É o presidente do Clube Militar. E olha só o que ele diz aqui na nota. Sem entrar no mérito das palavras dirigidas aos integrantes do STF pelo deputado Daniel Silveira, colocamos aqui algumas reflexões. Muito bem, general. Eu gosto de reflexões. Vamos ver quais são as reflexões que você colocou e eu vou responder, né? Por que outros pronunciamentos semelhantes, porém ditos por políticos e jornalistas de centro-esquerda, não são tratados como crime? Ah, talvez, general, porque nenhum jornalista, nenhum político de centro-esquerda convocou as pessoas para fechar o STF, para fechar o Congresso. Nenhum tem invocado um AI-5 e tentou defender a ideia de uma insurreição contra poderes instituídos. Talvez isso, né? Talvez porque a sua pressuposição aqui de que isso tenha acontecido seja falsa, não é verdadeira. Outros poderiam até chamar de uma mentira. Vamos lá. Por que ameaças abertas contra a vida do presidente não são também tratadas como crime inafiançável? Já estou vendo um tema aqui, né? Talvez porque elas não tenham partido de nenhuma autoridade, de nenhum deputado, nem nenhum senador. Mas quando uma pessoa, um cidadão brasileiro, ameaça, isso foi tratado com bastante seriedade, sim. Foi sempre tratado com bastante seriedade. Inclusive, tem um caso que envolveu o ministro da Justiça, que investigou, não é? Isso aconteceu e não teve nenhum caso de nenhuma autoridade. Se tivesse tido um caso de uma autoridade, você pode ter certeza que essa pessoa teria sido presa, porque não é permitido você realizar uma ameaça ao presidente da República, viu? Então, enfim. Por que a liberdade de expressão só se aplica a esses mesmos indivíduos de centro-esquerda? Gente, general, a liberdade se aplica a todos, inclusive ao senhor escrevendo essa nota do Clube Militar. Todos têm liberdade de expressão garantida e todos têm que responder pelo que falam e pelo que fazem, não é? Todos. Não, e assim tem sido. E você pressupor que não tem sido é uma coisa que mostra um certo desconhecimento, né? Mas vamos lá. Por que esses supostos crimes praticados pelos apoiadores do presidente recebem alta prioridade nas investigações, enquanto crimes cometidos por aliados ideológicos ou denúncias contra os próprios ministros do STF ficam sem investigação ou aguardando a prescrição? Aliados ideológicos de quem? Aliados ideológicos do STF? Não ficou muito claro, né? Aliados ideológicos da esquerda? Olha, eu pensei que nós tivéssemos um presidente de direita, não é? E se o presidente é de direita e ele indicou o Procurador-Geral da República, né, o Augusto Aras, não é? Ele poderia até dar prioridade aí para o que você quer. O ideal seria que ele tivesse uma atitude republicana e desse prioridade a tudo o que é sério, não é? E não apenas aos casos que interessam ao presidente. Mas talvez você devesse perguntar isso para o Bolsonaro, né? Porque boa parte da máquina ele tem o controle, inclusive ao Augusto Aras, não é? Mas a verdade é que não existe isso. Os crimes, tanto dos aliados ideológicos quanto os crimes praticados por apoiadores do presidente, têm sido investigados. E você sugerir que isso não tenha acontecido, você teria que trazer talvez provas e evidências disso. Caso contrário, me parece mais uma coisa falsa que o senhor disse, viu, general? Não parece uma coisa verdadeira o que você está dizendo aqui. Por que o ministro Marco Aurélio ameaçou os deputados dizendo que, em caso de relaxamento da prisão do deputado Daniel Silveira, eles prestariam contas com o povo nas urnas em 2022? Eu vou responder essa primeira parte. Isso não se trata de uma ameaça general. Porque ele dizer que eles vão prestar contas com o povo nas urnas, isso faz parte da democracia.
E quando você diz isso para os deputados, você está dizendo que você acredita que a população iria julgar deputados que não punem um deputado que ameaça as instituições democráticas. Ele está emitindo simplesmente a opinião dele, algo respeitado pela liberdade de expressão. Lembra? Não é? E ele está acreditando na população brasileira e que a população brasileira iria responsabilizar negativamente esses deputados. Né? Aí ele emenda. Quem informou ao ilustre ministro que a população apoia as arbitrariedades do STF? Não, é a opinião dele. É a opinião dele que a população apoia, não a arbitrariedade do STF, mas apoia a Constituição brasileira, que prevê como crime o que o Daniel Silveira fez ao ameaçar o STF e ao ameaçar o Congresso. Né? Vamos lá. Por que os ilustres ministros do STF pensam que apoiar o regime militar, ditadura militar, viu, general? Tem nomezinho, não é? Regime militar não é a melhor expressão, não. Ditadura é melhor. Que foi instaurada a partir de 1964 é crime quando a grande parcela da população tem saudade daquela época. Não, general. Apoiar o regime militar, ou até ter saudade do regime militar, não é crime. Você pode ter. Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, tem. O crime, eu vou explicar de novo, é você reivindicar o ato institucional número 5 para ele ser aplicado nesse momento e para realizar o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o fechamento do Congresso. Quando você reivindica uma insurreição, isso é crime. Gostar de ditadura não é crime e você fique absolutamente à vontade para gostar, entendeu? Enfim, conversar com seus amigos e dizer quão maravilhoso era a época que tinha censura, que tinha tortura. Você tem total liberdade para gostar dessas coisas. E eu tenho total liberdade de ter uma avaliação crítica de você gostar dessas coisas. Isso faz parte daquela liberdade de expressão, não é? A democracia que temos hoje no Brasil começou em 1964. Não, em 1964 começou um período bastante autoritário. Em 1964 tivemos um período de muita censura, de violências e de prisões políticas. Foi isso que teve em 1964, né? E o período de democracia no Brasil começou nos anos 70, quando a população, nas eleições de 1974, operou derrotas eleitorais à ditadura militar, o partido que apoiava a ditadura Arena, e elegeu muita gente do MDB, em 1974. Viu, general? Um pouquinho de história. E o nosso regime democrático, ele tem raízes também num movimento muito bonito dos anos 80, chamado movimento da direta já, que reivindicou também democracia que não existia na época da ditadura. Essas são as raízes da luta pela Constituição Cidadã, que se instaurou em 1988. Né? Então, a nossa democracia, com todos os seus limites, seus problemas, oligárquica, uma república oligárquica com patrimonialismo, todos os problemas que tem, ela tem raízes no movimento democrático surgido nos anos 70 no Brasil e apoiado por muitos movimentos sociais e se fortaleceu nos anos 80 com o movimento das diretas já. Beleza? Vamos lá. Porque os amparados pelo Poder Judiciário continuam sendo os criminosos já condenados. Esses, em sua maioria, enquanto puderem sustentar os melhores advogados, jamais cumprirão suas penas, podendo inclusive realizar passeios fora do Brasil. Enquanto os que usam suas línguas para falar não podem nem sair de casa. Os de direita, é claro. Não, você pode sair de casa, general. Né? E porque os amparados pelo Poder Judiciário continuam sendo os criminosos já condenados, eles podem sustentar os melhores advogados. Tem muito empresário, né, que foi condenado aí que continua na cadeia. Né? E tinham advogados muito caros. Né? Eu acho que você está meio assim... Faltou conhecer um pouco mais sobre esses processos, né? Ver o pessoal lá da Odebrecht se está todo mundo solto, né? O pessoal dos outros empresários, tem muitos deles que estão ainda pagando pelos seus crimes, né? Inclusive, alguns deles com boas evidências de crimes, né? Isso não significa defender, obviamente, os processos que foram ilegais, porque os processos que foram ilegais e usaram de mecanismos ilegais, esses devem ser anulados e essas pessoas devem ser julgadas de novo. Mas o pessoal da direita pode sair de casa, viu? Agora, se sair, saia com máscara. Não faça como o Bolsonaro, que sai sem máscara, e evite participar de aglomerações. Por favor,
estamos vivendo um período de pandemia. Eu peço realmente. Número 8. Por que os equipamentos do Adélio e de seus aliados não são periciados? Ele ainda está no Adélio Bispo? Ele ainda subscreve a teoria da conspiração que o Adélio Bispo trabalhou com... Não dá. Essa parte, será que eu respondo? A investigação foi extremamente minuciosa em relação ao Adélio Bispo e mais de um juiz já disse que ele trabalhou sozinho e que é uma pessoa com distúrbios mentais. Não, quem disse que o Adélio Bispo não teve os seus equipamentos periciados? De onde veio essa ideia de que a investigação não aconteceu? Eu acho que você está clicando muito em site de teoria da conspiração de direita, viu? Aí tem que rever suas fontes. Finalmente, para não citar outras dezenas de exemplos, o crime propalado pelo STF e seus aliados de esquerda, é referente a ameaças verbais ou, na realidade, é por ser o acusado apoiador daquele que foi eleito pelo povo para governar o Brasil. Não é por causa de ameaças verbais. É referente a ameaça porque é ilegal, segundo nossa Constituição, realizar ameaças ao STF e ao Congresso. Ah, então você sabe que as ameaças aconteceram, né? Pois é, isso é legal. E se você acha que a lei deve mudar, você tem que apoiar pessoas para tornar legal isso. Mas enquanto foi legal, é absolutamente legítimo que organizações do setor público, né, como o Supremo Tribunal Federal, busquem fazer a lei valer. Né? E a nossa lei não permite que o deputado Daniel Silveira faça esse tipo de ameaça. Se era o ideal isso ter partido do Supremo Tribunal Federal ou ter partido do Congresso, é uma questão jurídica que não compete à minha pessoa, porque eu não sou advogado. Eu sou mestre em História Social e doutor em Saúde Pública. Né? E como uma pessoa que estuda História, eu realmente só tenho a lamentar pessoas terem essa visão em relação à ditadura militar e que tanta violência produziu nesse país, com crimes políticos, com censura, né? E se alegrar com o autoritarismo. Né? Não, eu quero uma democracia mais profunda, eu quero mais participação popular. Você falou em ser eleito pelo povo, eu quero que o povo tenha participação nos espaços de trabalho, que tenha um setor cooperado mais forte, com mais democracia nos espaços de trabalho. Eu defendo a participação popular, que a população tenha mais espaço de decidir sobre direitos sociais, sobre questões universais. Isso é defender uma democracia mais profunda e se afastar do autoritarismo que é característico da história brasileira e que você, general, parece querer defender e parece ter saudades. E é o que eu tinha para dizer sobre essa nota do Clube Militar. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo ou na live com Flávio Ricardo Vassolé, que vai acontecer daqui a pouco. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.